Posso mexer? Pode sim. Fala pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui com a galera do Raio X. Olha, e mais uma vez estamos aqui com o pioneiro da cidade. Hoje um convidado especial aí, Osmi Venâncio. Osmi, seja bem-vindo ao Raio X, tá bom? Tá preparado para as perguntas? Vamos lá. Eu costumo sempre perguntar aqui que o nome do podcast é Raio X, né? Quando vem essa palavra Raio X na sua cabeça, assim, o que você imagina, assim? Raio X. Raio X. O X me lembra o X-Men, né? É mais ou menos por aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Diogo. É um prazer estar aqui, tá? Tá joia. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Pessoal, estamos aqui com Osmi e hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, né? Entramos aí nas retas finais, né? Das eleições, reta inicial, na verdade, né? Mas assim, existe uma pré-campanha, existe muitas movimentações que estão acontecendo na cidade e hoje a gente iremos parar um pouquinho aqui, Osmi, para falar sobre o cenário político da nossa cidade, a nível federal. Você é um cara que eu percebi que você gosta de política? Rapaz, sou apaixonado. Você gosta? Eu gosto de política. Muito bom. Mas antes de falar da política, eu gostaria que o público, né, a galera do Raio X, seu público, hoje você tem um espaço de falar um pouquinho sobre você. Eu gostaria de te conhecer, né, que o público Raio X possa conhecer quem é o Venâncio. Bom, Osmi. o Venâncio é um cara que nordestino, né? Eu nasci no Piauí. Minha família é nordestina, eu nasci no Piauí. E com 12 anos eu vim morar aqui em Santa Maria. Na verdade eu vim com 10 para Santa Maria. Morei 2 anos em Santa Maria, praticamente no início, naquela época do carro-pipa, né? Chafariz, aquele negócio. E aí quando eu completei 12 anos, eu passei a vir morar aqui em Valparaíso. E de lá para cá eu tô até hoje aqui em Valparaíso, cresci aqui no setor de chácaras, Vila Anhanguera, Vila Guaíra. Sua infância foi aqui na Anhanguera? Não? Aqui no Valparaíso. É mesmo? Foi aqui. Onde só tinha chácara. Só tinha chácara. Antigamente aqui, cara, a gente vinha pegar manga aqui, né, onde hoje é uma cidade praticamente, né? Antes só era chácara, um bairro, isso. Assim, era meio esquisito porque a gente corria muito, porque a gente pegava as mangas escondidas, os donos, eles colocavam a gente pra correr, né, e tal. E isso era bem bacana na época de criança. Osmi, eu tenho um dado importante, não sei se você sabe, do nosso bairro. Você está falando do bairro Anhanguera, né? Hoje nós temos a Anhanguera A, B e C, né? E eu descobri algo recentemente que me assustou. Você sabe qual o significado da palavra Anhanguera, do nosso bairro? Eu não parei para dar uma pesquisada sobre isso. Olha, eu vou falar um negócio para você, pessoal. Se você colocar no Google lá Anhanguera, você se assusta. E eu fiquei assim impressionado, né? Porque a palavra ela tem poder, né? E eu falei, poxa, porque o nome da nossa cidade se chama isso, né? Irmão, se você colocar lá no Google Anhanguera, sabe o que vai aparecer? Vai colocar lá, você vai colocar Anhanguera, vai aparecer Diabo Velho. Sério, cara? Tá vendo? Eu não pesquisei sobre isso, né? Mas eu vou dar uma olhada. Pesquisa para você ver, interessante, né? Porque eu falei, poxa vida, por que o nome da nossa cidade se chama Diabo Velho, né? E eu fui conhecendo a história ali, na verdade os portugueses, eles enganaram os índios quando chegaram aqui no Brasil, né? E teve um senhor lá que em português, que ele fez como se fosse uma mágica para os índios. Eles pegaram ali um álcool e falaram que estavam botando fogo, e os índios ficaram assustados com aquilo e começaram a amaldiçoar esse cara, chamando ele de Anhanguera, né? Então, é só a título de curiosidade, sim, né? sim. Eu acho que se a gente tiver um vereador aí, né, eu acho que a gente tem que trocar o nome dessa cidade. Olha aí, ó, eu já fiquei sabendo que eu nunca tinha parado para pensar nisso aqui, nunca tinha pesquisado, mas já é uma ideia. Não é? É uma ideia. Eu vou pesquisar, eu não sei quem colocou o nome do bairro, mas eu sei que já é uma dica aí, ó. Sim. Os candidatos quiserem, rapaz, vamos trocar o nome desse bairro, porque você crê que pode trazer alguma coisa ruim, né, pro nosso bairro? Acredito que sim, até porque demorou um pouquinho para começar a dar uma melhorada no bairro, né? Então sim, eu acho que o nome realmente fez jus, né? Já entrando um pouco na política, né, a gente já sabe como que tá, né, o nosso bairro. Muitas das vezes o nosso bairro ele é um dos mais precários, né, dentro
dentro de todo o contexto de Valparaíso, agora que está vindo aí um asfalto de ótima qualidade, né? Ótima vez. Ótima vez, eu tô só sorrindo, né? Mas fala mais um pouquinho aí. Então sua infância foi aqui, né, Anhanguera? Foi isso, foi aqui na Anhanguera. Na verdade foi no Céu Azul, no bairro Céu Azul. Isso. Na Anhanguera eu tenho o quê? Eu tenho 8 anos que eu moro na Anhanguera. Mais ou menos por aí. Eu cresci ali na Vila Guaíra, no Céu Azul. Na Vila Guaíra. Meu pai já morou lá. Eu já morei lá. Depois eu passei a morar no Céu Azul. E hoje eu tô lá na Anhanguera, né? Inclusive eu moro na Anhanguera C. Na C. Aqui do lado, né? Sim, aqui à beira. Então é isso, cara. Eu gosto, amo esse setor aqui. O bom é que eu peguei no início, né? Vim pra cá no início, acho que você também. Sim. Tem quantos anos de Anhanguera? De Anhanguera, eu morei na rua 18 ali de Jardim Oriente, né? Toda a nossa, mais de 35 anos, né? Aí tem uns 4, 5 que eu tô aqui na Anhanguera mesmo. O bom é que a gente tem propriedade para falar do bairro, né? Sim. A gente veio pra cá no início, viu como foi aqui. Na verdade era setor de chácaras, né? Naquela época, como você falou, aqui a gente se divertiu, pegar ali uma manga, jogar bola. Eu lembro que tinha a chácara do Ângelo, dos meninos, e a gente não saía daqui. Você teve uma infância boa aqui em Valparaíso? Rapaz, assim, uma infância boa, em qual sentido você fala? Porque, assim, a minha infância, ela foi uma infância, assim, não foi aquela infância que, tipo, a gente tinha uma fartura, a gente tinha um conforto, a gente tinha um dinheiro, essas coisas. Não foi assim, entendeu? Sim. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo, estudar e tal. Não foi aquela infância que eu, como os outros, tinha tempo para brincar, eu não. Eu tinha muito pouco tempo para brincar. É mesmo? Até porque meu pai também era um cara muito rígido e tal, e na época a gente era um pouquinho... A gente segurava um pouquinho as rédeas, né? Com certeza. Mas, assim, eu tenho saudade, sim. Eu tenho saudade. Eu costumo falar que os pais que teve rédea, né, mais ali rígida, hoje tem os seus filhos em casa, né? Isso. Porque eu creio que na sua infância, ainda mais ali na Guaíra também, né? Sim. Eu creio que você teve muitos amigos ali que morreram ali, né? Perdi bastante amigos, conhecidos e tal. Realmente é verdade. Tinha um amigo meu que era bem próximo mesmo, a gente sempre andava junto e tal, e doeu. Quando eu perdi, ele doeu pra caramba. Sim. A gente perdeu várias, né? Inclusive, Valparaíso, há um tempo atrás, era considerada a cidade mais violenta do mundo, né? Eu vi sobre dados, isso. Né? Então, assim, se a gente está aqui hoje para contar a história, é que a gente é mais do que vencedor. É uma dádiva, né? Então, seu pai foi um cara mais rígido e você, desde menino, trabalhando. Sim. Você consegue lembrar qual foi seu primeiro emprego? Eu consigo lembrar. O meu primeiro emprego, assim, eu vou falar o meu primeiro emprego de carteira assinada, né? De carteira assinada foi no estádio Bezerrão. Não sei se você se recorda da reforma do estádio Bezerrão. Eles falam reforma, mas começou do zero, né? Derrubou e começou do zero. Ali foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Cara, foi uma alegria enorme ver aqui, olhar assim, ver a minha carteira assinada. Muito bom, velho. Muito bom, fiquei muito feliz. Mas trabalho ilegal, assim, eu comecei ajudando meu pai, né? Ajudando meu pai, porque meu pai é pedreiro. Hoje não mais, ele é aposentado. Sim. A gente trabalhava com ele de manhã até meio-dia. Depois a gente corria para casa, tomava banho, ia para a escola, estudava no Gama. Eu sempre estudei em Brasília, nunca estudei em Valparaíso. E aí era essa vida. Segunda a sexta era essa vida. Trabalhando. Segunda a sexta essa vida. Final de semana que a gente queria brincar um pouquinho, ele segurava ali e deixava as horinhas. É mesmo? Não tinha muito tempo, não. Não deixava muito na rua, não. Não. Muito bom. E assim, Yasmin, então você teve essa vida difícil, né? Seu pai ali um batalhador, pedreiro. Quantos irmãos? Nós somos filho da minha mãe, são 7 homens e 5 mulheres. É bem família grande. Nós somos 12 irmãos. Haja casa, né? Rapaz, o bom é que quando é final de ano, que reúne todo mundo, a casa fica cheia, é o nome do seu pai? Lucrécio Teles Guimarães. Seu Crécio teve que construir muita casa, né? Para alimentar essa tropa. Rapaz! Muito bacana. Então, assim, uma história, né? Humilde, veio de uma família, pai trabalhador, você aprendeu, né? Com a visão ali do seu pai, aprendeu desde cedo, né? A trabalhar, conquistar o seu pão. E quando que você começou a ter noção, aí entrando um pouco sobre a política, você desde novo, você teve uma visão já política da cidade ou não? Você despertou? Na verdade,
como eu sempre morei em Valparaíso, Sim. praticamente, né? Mas estudei fora e trabalhei fora, eu não me envolvia muito na política de Valparaíso. Mas você chegou a acompanhar? Assim, Sarmento, Zé Valdez? Não cheguei a acompanhar na época deles, aí não cheguei a acompanhar. Eu acompanhei da Lucimar pra cá. Da Lucimar pra cá. Da Lucimar pra cá eu passei a acompanhar. Por quê? Porque a cidade ela ficou um pouquinho a desejar. E aí eu já estava grandinho, né? Já sabia como as coisas funcionavam e tal. E aí eu passei a me interessar. Sim. Porque eu vi a dificuldade toda que o Valparaíso passou na época. E até hoje passa, né? Mas naquela época lá passou muita dificuldade e eu passei a me interessar. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Se a gente não acredita nos políticos, se torne um. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar, comecei a me informar sobre a política. E de lá pra cá eu tenho trabalhado em projetos sociais também. Eu nem falei ainda, mas eu tive um projeto chamado Osmi Venâncio lá no Recanto da Ema. Então, assim, é um instituto. Um instituto? Um instituto que eu tive lá em Santa Maria. E aí eu vim para Valparaíso e passei para uma outra pessoa que era chegado meu e acho que funciona até hoje. É o quê? É um instituto? É um instituto para ajudar as pessoas, um instituto para pessoas carentes. Você faz trabalhos sociais. A gente distribuía cesta, almoço. Nas ruas? Nas ruas. Entendeu? A gente fazia várias coisas lá. Você fazia no Recanto ou chegou a fazer aqui no Valparaíso? Não, aqui a gente só fez uma ação social que foi com a deputada Leda Borges. Ela convidou a gente, e aí veio eu e algumas pessoas, e nós distribuímos máscara, foi na época da Covid. A gente distribuiu, inclusive tem até um videozinho no meu Instagram lá, falando, esse vídeo tá lá no meu Instagram, né, a gente distribuindo máscara, cesta básica e tal, a convite dela. E aí a gente veio e fez esse trabalho junto. Você é formado em... Sou formado em administração de empresas, né? Administração. Sou pós-graduado em Direito Administrativo Contemporâneo e tenho MBA em Gestão da Produção. Então, assim, com muita luta eu consegui, né? Consegui, com muita luta. Bacana. Então foi nesse cenário ali do Covid que você estava falando até aqui nos bastidores da sua primeira experiência, né? Ali como candidato. Ali você começou a se envolver na política de fato. Sim. Assim, eu não tive muito tempo para trabalhar na minha primeira campanha, né? Eu não tive muito tempo, mas fizemos um trabalho assim que deu para... Até porque foi uma campanha atípica, né? Bem numa pandemia, todo mundo assustado. A gente não encostava muito nas pessoas, falava de longe, às vezes trabalhamos muito pelas redes sociais. Sim. Porque você chegava na casa de uma pessoa, ela não queria te receber, ela ficava lá na porta, ela não abria, aí você tinha que falar de longe, né? A pessoa nem te conhecia direito e tal. E as redes sociais hoje ela ajuda muito, mas o bom da política, o bom é você conversar no olho a olho, assim, e a pessoa te conhecer, ver que você está falando a verdade, porque hoje em dia é complicado. Então, de fato, você teve o primeiro contato em 2020. Isso, 2020. Você apoiou quem em 2020? A deputada Leda Borges veio candidata a prefeita. Sim. E eu estava na mesma coligação que ela, caminhando junto com ela. Sim. E como é que foi essa experiência, a primeira experiência, assim, pré-campanha, ali... Cara, deixa eu te contar que essa experiência, assim, pra mim foi única, né? Porque, é revelador, né? A política é algo revelador, né? Porque por mais que eu tinha me informado, buscado informações sobre a política, você tá dentro dela é completamente diferente. Sim. É um mundo novo, você tem que pensar aqui, pensar ali e tem que ser rápido, entendeu? Você tem que ter todo como é que se fala? Você tem que ter todo um jogo de cintura para poder as coisas se encaixar, né? Porque você é o cabeça da sua campanha. Por mais que você tenha um coordenador, você tenha uma assessoria, mas você é o cabeça. Você tem que falar, vamos assim, e aí é complicado, né? E deixa eu te falar uma pergunta que não quer calar, que é interessante. Como que você se comportou diante assim? Porque o candidato ele gera algumas expectativas, né? Então eu creio que teve pessoas que às vezes bateu no seu ombro e falou, meu, eu tô contigo, cara. Até mesmo pessoas da família, as pessoas muito próximas, e depois você vê essas pessoas não te apoiando. Aconteceu. Você teve experiência assim? Tive. Cara, assim,
Porque quando você entra a primeira vez, você imagina mil coisas, né? Sim. Tipo, pelo trabalho que eu vinha fazendo e tal, você acha que vai ter 1.500 votos. Uhum. E aí depois... Conheço todo mundo, né? Conheço todo mundo. Você acha que os amigos vão votar, a família vai votar. Você acha que todo mundo que você conhece vai votar. Então não é bem assim. E aí? Quando o cara vem a primeira vez, ele fica muito iludido. E não é assim que as coisas funcionam. Você tem que conquistar as pessoas, nem que seja da sua casa, você tem que chegar, conquistar e pedir um voto. Tem parente seu que se você não chegar e pedir um voto pra ele, ele não vota. E aí você vai falar, porque você não votou em mim? Aí ele vai falar, você não pediu? Acontece, isso aconteceu comigo. Eu tava o quê? Eu tava achando que eu ia ter uns 1.500 votos. Não foi nada disso. Não foi nada disso. Até também pela falta de experiência, né? Então é meio complicado. A primeira vez é meio complicado. Só com o tempo que a gente vai aprendendo como é que as coisas funcionam e aí a coisa começa a andar, né? Sim. Mas você teve alguma frustração de achar, poxa, mas aquela pessoa ali, cara, ou não? Você entendeu de normal, é uma democracia, cada um tem o seu escolho de voto, ou você teve que... Não, eu não tive frustração não, porque eu não sou muito disso, sabe? Eu corro atrás das coisas e quando eu não consigo, eu dou uma freada, me preparo melhor para depois ir. Então assim, eu não fiquei frustrado, não. O que eu fiz? Eu sabia que eu não tinha chance de ser eleito a primeira vez, é muito difícil, e aí o que eu fiz? Eu já sabia, então eu falei, pô, eu não tinha chance de ser eleito, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar, vou trabalhar, para a próxima eu vim mais preparado. Sim. Foi isso que eu fiz. Não, mas vou me lançar na experiência. Isso. Foi uma experiência. Eu já estava conformado com a experiência. Ah, é? Antes de entrar você já tinha essa convicção, então, ou não? Ou depois? A gente trabalha para ganhar, mas se não der, depois a gente reconhece que a experiência foi muito bom, né? Tem que ter os pés no chão. Isso. Né? Isso. Muito bacana. E agora, qual a perspectiva? Vamos falar um pouquinho sobre o cenário político da nossa cidade. Agora você já está um pouco mais experiente, você acompanhou, eu creio que você deva ter acompanhado de fato, né, essa gestão que está agora. Qual a sua avaliação sobre o cenário? Mas antes de entrar como um todo, vamos avaliar o cenário político da gestão que se encontra neste momento. É meio complicado. É meio complicado porque, assim como você é morador aqui de Valparaíso, você está presenciando as coisas, as dificuldades que a gente está tendo aqui, né? Uhum. Cara, essa gestão aí, ela está terminando a segunda, né? A segunda gestão, 8 anos. E a cidade, a população, pela arrecadação que nós temos aqui em Valparaíso, é meio complicada a situação que nós temos hoje. Por quê? Porque hoje a arrecadação de Valparaíso, eu não estou bem atualizado. Você tem esses dados, não tem? Não. Não sei se é 700. Mais ou menos. 700 milhões. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Isso, né? 700, quase 1 bilhão. Não, 1 bilhão, isso. Quase 1 bilhão. É muito recurso. Para Valparaíso, Valparaíso hoje tem o quê? Vamos colocar 220 mil. Eu estava vendo o censo de 2022, 198, 600 e alguma coisa, mas vamos colocar 220. Valparaíso era para estar uma cidade bem melhor que a Lusiânia, pela arrecadação que a gente tem. Sim. Hoje nós temos o que? Um governo que ele faz reforma de praça, reforma de escola, construção do zero nós não temos. Ele faz um asfalto que ele é farinha, né? Da primeira chuva vai embora tudo. E é meio complicado hoje a situação da cidade, é meio complicado. O que nós temos hoje em Valparaíso pela arrecadação que nós temos? Valparaíso está crescendo, mas não vamos supor, não pela prefeitura, não pelas mãos do prefeito, é porque veio muita gente de Brasília. Veio muita gente de Brasília e fez com que Valparaíso crescesse. Sim. Então isso é meio complicado a situação que nós temos hoje aqui. Sem contar que vem emenda de tudo quanto é lado, né? Vem de Lusiânia, vem de Goiânia, vem de Brasília. A gente vê que as maiores obras são emendas parlamentares, né? São igual o viaduto, financiamento do governo federal em si. E para onde vai essa arrecadação, né? A gente falou sobre o asfalto da Anhanguera, teve um financiamento de 70 milhões. Né? 70 milhões. Eu estava conversando com o vereador
Ele falou que aprovaram 70 milhões. E hoje, o quê? Foram feitos aqui na Anhanguera 5 ruas e uma foi incompleta, né? Uma delas foi incompleta. Aliás, duas delas foi incompleta. Cadê o dinheiro? 70 milhões, cara. Foi pra onde? E agora no último ano, né? No último ano tá... Ontem eu recebi um vídeo e umas mensagens de WhatsApp falando da situação da merenda, cara. Merenda que tá indo pra algumas escolas lá, que é aqueles cubinhos de frango e parece que, se eu não me engano, muitas pele de frango, uma coisa assim. Eu até postei no grupo, não sei se você acompanhou. Não. Ah, eu vi uma foto de uma bandeja lá. Isso. Aí é meio complicado. O grupo das merendeiras lá falando que aquela carne estava um pouco azul, que estava imprópria para o consumo das crianças. E é meio complicado uma situação dessa. Eu fiquei indignado com aquilo, cara. E quando eu postei no grupo, teve um monte de comentário de pessoas lá indignadas com a situação. Teve até uma moça comentando lá que falaram que estão reservando dinheiro para a campanha. Não sei se isso é verdade ou não, mas que teve comentário assim. É um absurdo, né, gente? Porque, com certeza, uma cidade que entra muito recurso, né? E chegar a esse nível é complicado, né? Então, assim, teve essa gestão, nós sabemos que, de fato, veio muito dinheiro, inclusive na pandemia, né? Sim. Na pandemia veio muito recurso sem licitação e entrou muito dinheiro dentro do nosso município e não foi construído nem sequer Os caras deitaram e rolaram. nem sequer uma base, né? Uma UPA, né? É difícil falar isso, né? Mas assim, esse cenário, ele se encontra desta forma. Muitos dizem que foi bom o governo, né? Agora estão vendo algumas obras, então, como você falou, às vezes tem obras que estão inacabadas, maquiagem de algumas obras, de fato, construção começada do zero, é praticamente nenhuma, né? Praticamente nenhuma. Mas agora existe esse cenário que se encontra e agora nós estamos aí às portas, né? Agora começa uma nova eleição, campanha. Como que você vê? Você vê que o povo ele está conformado? Ou você acha que o povo ele tem um poder de trazer um renovo e trazer um novo respirar dentro da nossa cidade? Olha, hoje muita gente está indignado com a situação que a nossa cidade se encontra. O povo está pedindo mudança. O povo quer mudança. E quem está pedindo para continuar são as pessoas. Eu acredito que são as pessoas que têm cargos na prefeitura. Fora isso, o povo está pedindo mudança. Até porque, cara, onde eu passo, eu vejo as pessoas reclamando da gestão. E olha que eu ando na rua dia e noite aí, e é o que eu vejo. Eu presencio o povo criticando a gestão, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Mas quem tá lá não quer sair, né? Quem tá lá fala que o governo tá bom. Você como pré-candidato a vereador, se eu te fizesse uma pergunta aqui agora, Osmi, como que você, como vereador, como que você faria para resolver a situação, vamos supor, da alimentação? A merenda não tá vindo legal para as crianças. Como que você consegue visualizar, você como um cara político? Você tem algum projeto, você consegue visualizar algo que consiga trazer melhorias, vamos supor, para a criança nesse momento ali, tá tendo aquela situação, você como vereador, você viu aquela situação, uma carne de má qualidade chegando ali, o que você faria? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá e denunciar. Você tem que fiscalizar. Você tem que estar em cima, seja da educação, seja da saúde, seja de qualquer coisa, tem que ter fiscalização. E esse é um papel do vereador. O vereador tem que fiscalizar. O vereador, ele não consegue fazer muitas coisas, igual um prefeito. Sim. Mas ele consegue, sim, fazer o papel do fiscal. Ele é o representante do povo. Eu, como pré-candidato e futuro candidato, né? Se Deus ajudar que a gente chegue lá, eu pretendo fazer esse papel, sim, de fiscalizar a cidade. Fiscalizar, criar leis, porque
criar e aprovar leis. E se a empresa que distribui a carne lá da merenda for do teu amigo lá, vereador? Ai, amigo, aí é o seguinte, cara, a amizade vai ficar aqui e o meu cargo de vereador aqui, que me colocou o povo, eu tenho que... Porque você acha que é isso que acontece muitas das vezes? Sim, faz sentido isso, às vezes acontece. Às vezes acontece um amigo do vereador, um amigo do prefeito, um parente, acontece muito isso. Só que eu penso assim, poxa, cara, o povo te colocou lá. Como que você não vai honrar o voto do povo? Sim. Como que você não vai representar o povo? Se você não representar ele, quem vai? Então é complicado. Aí você vai de frente com um sistema, porque existe um sistema. Sim. Às vezes a gente tem esses pensamentos, né, e tem a vontade de mudar. Só que quando chega lá tem todo um sistema montado. Pior que tem um sistema montado. Aí é onde você tem que ter a sabedoria. Inclusive no cenário político atual teve algo parecido aqui, né? Sim. Que está acontecendo, né? Que inclusive teve alguns vereadores aí que foram suspensos. Isso. Né? Teve um vereador que foi suspenso agora por fazer uma denúncia, né, de compra de um mercado que estava acontecendo ali. Você acha impossível isso acontecer, isso acabar? Esse sistema, como que a gente consegue implodir um sistema que está ali há tanto tempo? É complicado a gente falar que é possível acabar. É complicado. Mas eu acredito sim, eu acredito que se a gente fizer uma mudança na Câmara de Vereadores aqui em Valparaíso, eu acredito que a gente consegue pelo menos melhorar uns 40% a 50% do que está hoje. O sistema, né? Do que está hoje. Porque a situação de hoje é bem complicada porque os caras não estão trabalhando para o povo, eles estão trabalhando para o prefeito. Você é a favor do poder ele ser rotativo? Você acha que a pessoa ela pode fazer uma carreira política e continuar ali? Não, assim, ele tem que ser rotativo. Carreira política, eu acredito assim, você foi um vereador, você pode ser um candidato a vice, um candidato a prefeito depois, ou um candidato a estadual depois, mas Sim. Se você ficar 5, 6 mandatos como vereador, isso aí já é um concurso público, né? Sim. Então é meio complicado. Eu acredito que quando o cara faz um bom trabalho como vereador, ele vai ser eleito em outros cargos. Sim. E se ele fizer um bom trabalho como prefeito, ele vai ser um deputado bem votado. Então eu acho que é assim, tem que ser assim. E falando um pouquinho sobre esse cenário que se encontra agora, né? Nós temos aí 4 candidatos, né? Isso. José Antônio, Marcos Vinícius, Maria Velônia, E o... Lucimar. São 5, né? E o Pacheco. O Wesley Pacheco. Então, era um cenário que aparentemente estava polarizado. Você acha que está polarizado ainda? Ou você acha que com a aparição desses novos candidatos aí a prefeito, a disputa ela fica mais acirrada? Como que você vê esse cenário? Não. O fato de ter mais candidatos que 2020, porque 2020 foi 2, praticamente polarizou. O fato de essa de 2024 ter mais candidatos não vai deixar de polarizar não, porque o nome hoje da cidade é Zé Antônio e Marcos Vinícius, a disputa é entre os dois. Então, essa coisa de dizer que não está polarizado, isso é totalmente fora da realidade. Está sim polarizado, são 2 candidatos hoje, na verdade são 5, só que os 2 nomes principais são 2, né? Zé Antônio e Marcos Vinícius, então a disputa vai ficar entre os 2. Você anda na cidade hoje, é só os 2 nomes. Você acha que às vezes tem pessoas que colocam o nome, né, à disposição, mas às vezes não quer subir, não quer galgar a experiência política, né? Vamos supor, às vezes a pessoa já quer ser prefeita de uma vez, né? E às vezes não quer passar ali como vereador. Você acha que isso é prejudicial? E por conta disso, sempre tem a polarização, porque você vê que geralmente os candidatos que estão à frente, que geralmente eles têm um trabalho na cidade, eles começaram ali de pequeno, né? Vereador, sim. Depois vai fazendo os trabalhos, vai alcançando nas secretarias. Sim. Você acha que isso é importante? Você construir uma carreira dentro da cidade, vindo lá do primeiro degrau até chegar um pouquinho mais alto, ao cargo de prefeito, você tem que ter um trabalho, você tem que ter uma história na cidade. Sim. Não é você chegar, trabalhar a vida toda. Vamos supor, você tem um trabalho em Brasília ou em Goiânia, e aí depois quer vir para cá, na época da política, querer ser prefeito. Sim. Não é assim, é complicado. É diferente de um que está aqui, começou lá como conselheiro tutelar, se eu não me engano, acho que isso, depois passou a ser diretor, aí foi...
vereador por 3 mandatos e tal, e o cara construiu, a pessoa construiu essa carreira. Sim. E hoje, ele, assim, eu acredito que, eu vou pedir licença para falar o nome dele, posso falar? O Zé Antônio. Zé Antônio, ele começou lá de baixo. Zé Antônio já foi conselheiro tutelar? Eu ouvi mais ou menos uma história parecida. Se eu tiver enganado aqui, depois eu quero até que o pessoal me corrija, entendeu? É porque eu não sei. Mas eu vi uma história mais ou menos parecida assim, eu só não tenho essa certeza, eu até tenho que confirmar com ele depois. E se eu estiver pecando aqui, o povo vai me corrigir depois. Mas eu vi algo parecido sobre isso. Que ele parece que começou pelo Conselho Tutelar, depois foi ser diretor na gestão Leda e assim foi. Acho que trabalhou também com a Lucimar. O cara tem toda uma carreira, né? E aí, vereador 3 vezes, secretário, né, por 2 vezes. Sim. Então o cara tem uma história aqui dentro. Sim. É diferente de outros, né? Diferente de outros que não tem um trabalho aqui dentro. Sim. E o que você acha da ex-prefeita Lucimar, que ela ficou em off durante muito tempo aqui na nossa cidade e agora ela coloca o nome ali como prefeita? Mas se eu te falar... Qual a visão que você tem em relação a isso? Porque pelo cenário que nós conhecíamos dentro da cidade, o PT ele estava ali com o prefeito, né? Eles tinham tinha muitas fotos, né? Que eles tinham feito ali um acordo, só que eu acho que esse acordo desfez e agora a Lucimar ela vem candidata. Se eu te falar que eu passei para a Lucimar vindo para cá? Foi! É porque os meninos aqui que estão comigo não conhecem, mas no posto de gasolina um carro branco passou pela gente, uma mulher dirigindo, era a Lucimar. Lucimar. É complicado porque é o seguinte, a Lucimar, a gestão dela, como eu falei há pouco, deixou um pouquinho a desejar na cidade, né? Aí depois ela deixou de ser prefeita, sumiu, e vindo agora é meio complicado. Além dela ter deixado um pouco a desejar na gestão dela, ela sumiu por muito tempo e aí o povo não gostou e aí agora tá no que tá, né? Mas você acha que com a força que tem o presidente Lula aí, você acha que ela consegue angariar alguns votos pela questão lulista? Porque nós iremos falar sobre esse cenário e a gente vai chegar lá porque, querendo ou não querendo, existe uma força. Né? Você acha que ela consegue, pela sua visão política, assim, ter ou você acha, não, gestão da Lucimar já foi? Se fosse numa cidade do Nordeste, eu até diria para você que ela teria sim uma força, né? Porque nordestino é muito PT. Aqui Goiás não é muito PT. Sim. Goiás, principalmente Valparaíso. Você viu a força que o Bolsonaro teve em 2022 aqui no Goiás. Sim. Então para ela é meio complicado. Assim, vamos supor que se fosse uma cidade do Nordeste, mesmo com a má gestão dela, poderia ser que ela tivesse alguma chance. Mas aqui é complicado. Se ela tivesse feito uma boa gestão, eu acho que para ela ainda ia ser complicado. Você acha que ela veio porque não teve uma negociação assim? Porque pela minha percepção política, eu acho que eles tinham um acordo com o governo Pábio, só que o governo Pábio percebeu que não foi bem aceito, né? Ali o PT junto com eles, aí ficou meio uma rejeição, sentiu uma rejeição, e no entanto que o Silvano ele até saiu do PT, né? Depois voltou agora. E você acha que foi um acordo que não teve, e que ou então foi uma direção mesmo do Lula, porque pelo que ela falou, né? Ela falou que teve um pedido, não, a gente precisa ter um majoritário lá e eu vou sair como prefeito. Eu acredito assim, o prefeito ele teve aquela ambição de trazer o PT, porque querendo ou não, ele tem ali mais ou menos 5, 6 mil votos, o PT tem aqui, querendo ou não tem. O prefeito ele teve aquela ambição de se juntar ao PT para ganhar esses 6 mil votos, só que ele queria, aquele casamento que o cara esconde a esposa, né? O amante, sei lá o que é, o cara, ele quer... Não é a esposa, né? Era meio que um amante. Amante, isso. Porque a esposa você apresenta, um amante você esconde, então é isso. O prefeito, ele queria o apoio do PT, mas não queria apresentar para as pessoas que ele estava andando junto com o PT. Na verdade, eles tinham vergonha, né? E isso acabou que Porque queria ter uma aliança com o PT ali, só que quando o Bolsonaro vinha aqui, batia nas costas do... Aí, eu acho que isso, assim, ele começou a esconder o PT e o PT foi percebendo. Acho que o pessoal do PT foi percebendo isso, que, a gente vai ficar
Sim. Debaixo dos panos, não dá. E aí eu acho que eles começaram a articular e saíram fora. Eu acredito que foi o próprio PT que percebeu a rejeição do grupo do prefeito. É isso? Sim, eu acredito que sim. Você tem acompanhado esse novo candidato, o Pacheco? Assim, não diretamente, mas eu acompanhei indiretamente, assim, através de uns amigos e tal, mas o Pacheco, eu não conheço ele pessoalmente. Eu vi uma vez de longe, pessoalmente não conheço, nunca fui na academia dele, porque ele tem uma academia, né? Tem. Acho que ele e mais outros irmãos. São 3 irmãos, o Wesley e o Marcinho. Eu nunca fui na academia, eu vi de longe. Não sei como é que ele é. Inclusive um forte abraço aí pro Pacheco, né? O Pacheco é um amigo nosso de infância aqui de Jardim Oriente. Ele é um empresário, né? Que montou ali as suas academias aqui. É um cara que gera muita renda e faz muitos trabalhos também muito bacana, né? E agora ele colocou o nome à disposição aí, né? Eu tenho uma visão de que ele poderia ter pego uma experiência melhor, né? Talvez ele vindo como vereador, é a minha visão que eu tenho, né? Mas ele já foi logo como prefeito. Pois é, eu até eu conversei com o pessoal do nosso grupo para que fosse conversar com ele, com o Pacheco e tal, para fazer uma aliança, trazer para o nosso time e tal. Sim. Mas eu não sei como foi que isso ficou, não sei se foi conversado com ele ou se conversou e ele não aceitou, não sei. Mas eu dei essa ideia também. Sim. Ele é um cara muito bacana, inclusive um forte abraço, tá, Pacheco? Boa sorte aí na sua campanha, né? Mas assim, eu acredito porque a visão dele é gestão, ele é um cara que ele é gestor, só que a gente percebe que a política ela vai muito mais além disso, né? Sim, que às vezes você vê, inclusive ele está no Partido Novo, o Partido Novo ele tem uma visão um pouco diferente, né? Não sei se você já acompanha a nível nacional, você vê que o Novo ele sempre coloca ali alguns candidatos a presidente, só que a gente percebe que geralmente os caras já querem ir lá pra ponta, né? Sim. Já quer ser presidente, nunca foi vereador, governador, deputado e já quer ser o presidente. É o caso da candidata aqui, né? E os caras são milionários, os caras são mega empresários, têm muito dinheiro. E a gente percebe o quê? Que nem só a gestão e o dinheiro faz a política, né? Que literalmente você tem que ter ali a aproximação com o povo. Você tem que ter o apoio do povo. Né? Você tem essa visão? Assim, do Novo? Eu tenho acompanhado a nível nacional. Aqui a municipal não, mas a nacional sim. Um que prosperou foi o Zema, né? Lá em Minas, é um cara que está fazendo um bom trabalho. É verdade. Mas se eu não me engano, parece que eu vi comentário que ele queria mudar de partido. Eu não sei se é verdade também ou não, a gente não pode afirmar, né? Mas, a nível nacional, eu tenho visto sim essas jogadas do Novo. É uns caras que a gente não conhece e de repente vem candidato a presidente. A gente até se assusta. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Justamente. Na questão da sua escolha. Isso. Como que você fez a escolha das pessoas que você iria caminhar, do partido, né? Você fez uma avaliação do cenário político? Na verdade, quando terminou a eleição de 2020, eu já falei, eu vou sair desse partido, porque eu fiquei muito decepcionado com o que aconteceu em 2020 com o nosso partido. Qual era o partido? Era o PV. Partido Verde? Isso. Eu fiquei muito decepcionado, muito mesmo. Eu falei, quando terminar isso aqui, eu me desligo desse partido e nunca mais eu olho pro meu braço esquerdo. Nunca mais. Aí o Partido Verde é de esquerda, né? De esquerda. Pra você ver, né? Não tinha experiência nenhuma, nem partido eu prestei atenção, nem nada. Então, eu fui convidado, eu peguei e aceitei. Beleza. E aí, quando terminou, quem estava com republicanos era a Ivelônia, Maria Ivelônia. E aí eu peguei, falei com ela me filiou no partido Republicanos. E de lá pra cá eu fiz os trabalhos com ela no Republicanos. Tanto é que na campanha de 2022, eu coordenei a campanha do César Lopes, lá do Ocidental, que é do Republicanos. Então a gente começou a fazer esse trabalho e tal, e eu já tinha feito outros trabalhos com ela. Só que aí ela saiu do Republicanos, o Francisco assumiu do Republicanos, e a gente só reafirmou a minha filiação no partido, mas eu já era filiado no Republicanos, eu já era filiado. E tô aí.
Então aí, é o partido que eu gosto. Eu sempre quis ir pro republicano. Eu sempre quis. Se identifica com o republicano. Eu me identifico. Tanto é que eu optei por ele, depois que terminou a eleição de 2020. Uhum. E como é que... Eu cheguei a conversar com a Maria Evelônia em relação a muitas coisas. E ela estava fazendo... Na verdade, ela foi para Goiânia, né? Eu acho que se ela tivesse trabalhado mais dentro do nosso município, né? Que ela foi vice da Leda, trabalhou ali com a campanha... E aí ela deu uma sumida da cidade, né? Depois ela volta. E como que você acha? Porque aí ela troca o republicano pelo Solidariedade e agora ela começa um novo tempo. É como se a Copa do Mundo é agora, né? Eu até falei com ela, eu falei, Maria Evelônia, é como se a Copa do Mundo fosse agora e agora que você estivesse colocando, né, o time em campo, né? Na verdade, a Maria Evelônia, ela trabalhava em Brasília, né? Uhum. Tinha o trabalho dela em Brasília, deixou o trabalho dela em Brasília, deveria ter ficado na cidade. Uhum. Não, ela foi para Goiânia. E aí o trabalho que ela tinha que fazer, que ela não fez. E aí como que ela quer que o povo retribui ela? Se ela não tem um trabalho prestado aqui. Uhum. É complicado isso. Eu acredito que o povo ele vai dar um voto de confiança para quem está esse tempo todo aqui, quem não saiu daqui. Que é o caso de alguns outros candidatos. É o caso do Zé Antônio, por exemplo. O Zé Antônio nunca saiu de Valparaíso, ele nunca trabalhou fora, ele sempre trabalhou aqui. Sim. Então é diferente da Evelônia, que a Evelônia sempre trabalhou fora, né? Sim. Então, chega a época da eleição, você querer voto é complicado. E o Marcos Vinícius? Aí a gente tem agora o candidato, que praticamente ele é o que bate de frente com o Zé Antônio ali. O que você visualiza do Marcos Vinícius? O Marcos Vinícius, eu tenho uma certa mágoazinha dele por conta de um... Posso falar do início? Vou falar do início bem rapidinho. O Marcos Vinícius, se eu não me engano, isso foi no ano passado, no começo do ano passado, uma coisa assim, ele era secretário de obras. Eu liguei para ele, falei para ele de um problema lá na Vila Guaíra, uma pracinha lá que a população fez, não foi nem a prefeitura, foi a população fez. Não sei se você sabe, ali perto do Pedão tem uma pracinha que está toda acabada hoje. Sim. Então, aí eu liguei para o Marcos Vinícius, pedi para ele ajuda, para a gente dar uma reformada naquela pracinha lá e tal. Ele veio no Céu Azul, encontrou comigo lá. Foi. E nós fomos lá na pracinha, mostrei para ele, tem vídeo meu no Facebook com ele, falando, mostrando esses negócios, tudo tem vídeo lá, se você dá uma olhada lá, você vai ver. E aí a gente deu uma olhada, ele falou, Osmi, é o seguinte, eu vou trocar o que tiver que trocar e o que a gente puder aproveitar, a gente aproveita. Beleza? Ficamos combinados e tudo. Fiz o ofício, ele pediu para que eu fizesse o ofício, fiz o ofício, mandei para ele tudo certinho. Uma semana depois eu cobrei o Marcos Vinícius e aí ele me falou, Osmi, eu não posso fazer porque a empresa é de Goiânia. Eu falei, como assim? Como assim não pode fazer porque a empresa é de Goiânia? Não entendi, cara. Oxi. E aí o cara não fez. O cara prometeu, foi lá, prometeu e não cumpriu. Simplesmente falou que não podia fazer porque a empresa é de Goiânia. Isso é a resposta. E aí de lá pra cá eu tenho ficado assim um pé atrás com ele por conta disso. Você acompanhou a carreira política dele desde... Como vereador? Não, como vereador não acompanhei. Como vereador, não. Eu fiquei sabendo de algumas coisas depois, né? Depois, inclusive, acho que rola aí algumas coisas nas redes sociais aí. Mas acompanhar mesmo de quando ele era vereador... Você acha que isso pode atrapalhar? Porque, assim, ele tem o prefeito, né? Que querendo ou não querendo, tem todo um sistema, né? Tem uma máquina na mão. O prefeito tem 8 anos que está aí na política. Mas você acha que, às vezes, o passado... Aquela história que todo mundo não precisa nem ficar falando aqui, você acha que pode atrapalhar ele agora, vindo à tona? Ou você acha que a população ela esquece das coisas e... Bom, quem trabalha no governo esquece. Quem trabalha no governo já esqueceu, né? Nem fala disso, nem fala disso. Mas uma grande parte da população com certeza sim não aceita isso, né? Até porque foram coisas muito sérias e tal. Então, muita gente espera a hora certa para dar o troco, dar a resposta sobre isso, né? Que vai ser agora, eu acredito. Sim. Mas... eu acredito que atrapalha sim. E uma coisa que eu ia te perguntar que estava até esquecendo. A gente viu no cenário político aí agora a questão do vídeo do Bolsonaro. Né? Que dizem que ele vai dar o apoio ali para Maria Evelônia.
Como que você viu toda essa história? Pois é, esse vídeo foi surpresa para todo mundo, né, cara? O vídeo foi surpresa para todo mundo. Mas a Ivelone, ela trabalhou no governo Bolsonaro. Sim. Ela foi secretária nacional do governo Bolsonaro. Ela tem uma amizade com a Michelle, ela tem uma amizade... Eu acho que nem com o Bolsonaro ela não tem amizade, mas com a Michelle tem, acho que sim. Ela tem uma amizade com a Damares, tanto é que eu acredito, se eu tiver errado aqui também, Deus vai me corrigir depois, mas eu acredito que aquele vídeo tem, assim, eu acho que a Damares deve ter feito uma ponte ali para que viesse aquele vídeo. Porque uma coisa, vamos supor, é o cara virar e falar, ó, eu estou com Mara Ivelone, eu estou apoiando, e outra coisa é você desejar, né? É igual, eu não desejei, acabei de desejar pro Pacheco aqui uma ótima, né, uma boa campanha, mas isso não quer dizer... né? É verdade, é verdade. Ali não foi eu vou te apoiar, a gente vai trabalhar junto, não foi isso. Sim. Ela desejou e ele também desejou uma boa campanha para ela. Sim. Não quer dizer que foi um apoio, assim, mas eles cantaram vitória, fizeram festa e tal, aquela coisa toda, e deixa o tempo passar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas você acha que isso causa um impacto no cenário? Até agora não causou. Não, Até agora não causou porque eu só vi o grupo deles fazendo festa. Eu não vi outras pessoas fazendo festa sobre isso. Né? Mas eu acho que não impactou em nada. Sim. Então, assim, aí falamos um pouquinho sobre o cenário aí, né? Demos um feedback aí do que está acontecendo aí, até para quem não acompanha, né? Interessante a gente saber, né? Porque você acha, Osmi, que às vezes a população ela fica desligada da política? Porque a gente está conversando, você viu, eu estou te falando aqui, você está sabendo as coisas que estão acontecendo, só que eu creio que 80% da população, às vezes, nem sabe quais são os candidatos que estão. Isso é verdade. Tem candidato, tem pessoas que ela vai decidir no último dia. Vai pegar o panfletinho lá no chão. No dia da eleição, no dia da votação, ela pega lá no chão e vota. Ela não sabe quem é. Porque tem muita gente que sai cedo para trabalhar em Brasília e chega à noite, não tem tempo para ficar acompanhando política. Sim. Final de semana a pessoa está cansada, vai dar faxina na casa, está cansado, e aí não vai acompanhar. Você acha que precisaria fazer uma campanha? No Conselho Tutelar eu fiz muito. No entanto que eu tive um mês de campanha, eu tive que fazer 2 campanhas. Uma campanha para os nossos projetos, para o meu nome, e uma campanha do que era as eleições do Conselho Tutelar. Porque a maioria das pessoas nunca votou para o Conselho Tutelar e nem sabia que existia. Você acredita que a gente poderia fazer uma campanha de conscientização? Porque isso é algo sério, né? Você está falando, isso é um... Se nós temos aí 200 mil habitantes em Valparaíso, hoje, eleitores, provavelmente é uma faixa de 90... De 90 a 95. A 95 mil. Então, olha só, mais da metade da população não vota em Valparaíso. Você acha que é um problema? Nós temos um problema a começar pelo Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar hoje ele não faz o papel que deveria fazer. O problema já começa por aí. Hoje nós temos um Conselho Tutelar que visa mais politicamente. Ele é totalmente politizado. Financeiramente também. Mas quando surge aquelas ocorrências e tal, você liga no Conselho Tutelar, eles não atendem. Eles não atendem. Eu vi uma reportagem ontem, irmão, inclusive botei no meu Instagram, que é uma criança, ela morreu, acharam ela num container de lixo, né? E o Conselho Tutelar foi acionado mais de 20 vezes em relação a essa criança. Você vê, eles não atendem. Só que não foi aqui no Valparaíso não, né? Foi em outro local, mas para você ver como que é precário, né? Eu tenho uma amiga que ela morava de fundo para uma escola, uma escolinha particular, uma coisa assim. Lá perto da BR ali, perto da BR que vai pro Gama, é 020, né? Aquela BR. Então, aí mais ou menos 7 horas da manhã, mais ou menos 7 horas da manhã, todos os dias tinha criança chorando, e ela ouvia da casa dela. Tinha criança chorando todos os dias. Aí ela me ligou, Osmi, tem uma coisa estranha acontecendo aqui, porque todos os dias, no mesmo horário, essa criança chora e muito alto e não tem ninguém que faça essa criança parar de chorar. Ela me ligou e eu falei, não, vamos ver o que é. Acionamos o Conselho Tutelar para ir lá com a gente. Eles não atendiam o telefone. Eles não atendiam, nós fomos por conta própria. Chegando lá, nós conversando e tal. E mesmo que realmente é porque a criança,
quando os pais começam a trabalhar, vamos supor, a mãe nunca trabalhou. Aí a criança está acostumada com a mãe ali o tempo todo. E quando ela começa a trabalhar, é dificuldade para a criança acostumar, ficar longe da mãe e tal. E isso aconteceu. Só que, poxa, a gente ligou no Conselho Tutelar várias vezes e ninguém atende o telefone. Sim. É um desafio, né? Porque é complicado. Mas a pergunta que eu fiz foi em relação à população não ter essa consciência, né? Porque às vezes a pessoa reclama do buraco, reclama que Valparaíso não tem nada, mas ela não tem a consciência, às vezes, de trazer o título para dentro da nossa cidade. Porque, como eu falei, se a gente tem 200 mil habitantes e só 96 que votam, mais da metade da população não vota aqui. Você acha que isso pode causar um impacto para a nossa cidade? Assim, de ruim, né? Porque a gente percebe, como eu falei, se a gente perguntar quem é o candidato, como é que está o cenário político, as pessoas não sabem como que está o cenário político. Pois é, mas aí é onde está. Muita gente não traz o título dele para cá porque realmente não vê retorno. Ele não vê retorno em ter que ir votar. As chuvas, as últimas chuvas que nós tivemos aí, a cidade virou um caos. Se a pessoa vê aquilo ali, para que eu vou transferir meu título para cá se eu não tenho retorno, não tem melhorias na cidade? Então eu prefiro votar em Brasília. Muita gente pensa dessa forma. Até que ele vota só uma vez. Né? Lá em Brasília eu voto só uma vez e pronto. Eu trabalho lá, então eu vou votar lá. Então é isso. Se fosse uma cidade organizada, que a pessoa ia ter a consciência de Mas falar, você não não, vê que isso é um descaso, da própria população? Porque às vezes a gente reclama muito dos candidatos, reclama muito dos políticos, mas você falou uma frase no início aí que é muito interessante. Se tá ruim, então a gente tem que fazer a diferença. Sim. Né? Sim, Nós certeza. temos que nos levantar. Né? Tem várias lideranças, eu acredito que tem várias lideranças boas dentro da nossa cidade. Né? Precisamos criar novos grupos, pessoas que de fato se interessam, porque é engraçado que eu também não interessava muito, não gostava muito de política, mas depois que você começa a entender e conhecer, você começa a entender que é muito importante. Sim, não, é importantíssimo. Importantíssimo. Porque tudo gira ali, né? Só que eu estou pensando com a cabeça do eleitor. Do eleitor. Não com a cabeça do político. Estou Sim. pensando com a cabeça do eleitor. É o seguinte, tem muita gente aqui que a placa é de Brasília, não transfere porque ele não vê melhoria no asfalto. Sim. Você anda aí, é buraco, você tem que trocar peça o tempo todo. Sim. O cara fala, pô, por que eu vou transferir meu carro para cá se não tem investimento no asfalto? Eu vou deixar lá em Brasília mesmo, pelo menos não vou dar dinheiro para esses ladrões. Porque o povo pensa assim. Sim. E como que muda essa mentalidade? Tem Você como candidato, você vai sair para as ruas, vai pedir voto. Como que você vai fazer para mudar a mentalidade desses candidatos? Tem que ter uma conscientização com as pessoas. A conscientização de mudança. Mudar o cenário, mudar os políticos de Valparaíso. Por quê? Porque nós temos uma gestão aí com 8 anos. Você acha que se essa gestão fizer um sucessor, vai mudar alguma coisa? Você já está 8 anos lá. Vai mudar alguma coisa? Não, e se você começar a acompanhar pelo menos um pouco, né? Você vê que tem vereadores lá que é isso. 5 mandatos. Tem vereador que tem 5 mandatos. 5 mandatos. Outros têm 4. E na Câmara, às vezes, você vai ver eles discursando, eles não tem nada que edificam ali, não tem projetos. Os caras quase não trabalham, os caras quase não vão na Câmara. Se vai lá, quando tem uma votação importante, os caras saem antes da hora. Então é meio complicado, você tem que mudar. Então a gente tem que conscientizar as pessoas, fazer uma mudança geral na cidade. Só daí ela pode ter uma melhoria. E você vê que o auditório fica vazio, né? A população não acompanha, né? Porque já tá cansado. Tá saturado. Tá cansado de chegar lá e ver a mesma coisa. Não tem nada anda ali. Nada anda. E é uma roubalheira na Câmara ali. Nossa, aí o povo vai fazer o que lá? É verdade. É complicado. A gente fica até um pouco indignado em falar. Eu fico um pouco às vezes, entendeu? Porque eu quero mudança. Quero mudança. Se não seja eu, se não for eu para ser eleito, mas que seja um cara que quer trabalhar. Sim. Um cara que quer trabalhar. Você quer mudança. Eu quero mudança. Se não for eu, seja você. Mas tem que mudar, cara. Tem que mudar. O Valparaíso tem que mudar os políticos para a cidade começar a mudar. Senão vai ficar na mesmice. Sim. Muito bom. Então aí, a gente tá aí acompanhando, falando um pouquinho aí com o Osmi, né, pessoal, sobre o cenário político aí da nossa cidade. Eu creio que
para muitas pessoas é um tema chato, né? Tem pessoas que não gostam de falar de política, mas a gente está falando do futuro dos seus filhos, né? É o futuro da sociedade. Então que a gente possa ter um pouquinho dessa conscientização, né? E participar. Então às vezes você compartilhar aqui um corte, compartilhar um pouquinho esse tema que nós estamos falando aqui é de importância para a nossa cidade, né? A gente já deve ter uns 40 minutos falando aí, mais né? Ou menos. Então, vamos finalizar, né, Osmi? Eu gostaria que você agradecesse, né, falasse um pouquinho e você tivesse um espaço aqui. Como que está a sua visão política, sua campanha? E para a gente finalizar, se você tem alguns projetos, né, de campanha, que você tem algo assim, não, tem alguns projetos piloto na minha campanha que eu posso falar que isso aqui pode contribuir para a mudança da cidade. Você pode falar algumas coisas aqui agora? Sim, sim. De projeto? Eu quero agradecer, tá? Isso. Pelo convite, quero agradecer o público aí que está nos assistindo. Uhum. Cara, o meu principal projeto hoje, a minha prioridade é legislar com responsabilidade, criar leis com responsabilidade, fiscalizar com responsabilidade, representar a população com responsabilidade, fazer indicações. Esse é o meu principal projeto. Porém, a gente tem sim projetos para campanha, caso seja eleito, e se não for eleito, a gente leva para um amigo que foi eleito para executar o projeto. A gente está trabalhando nesses projetos ainda, já, se não me engano, a gente está no segundo, terceiro, uma coisa, terceiro. A gente está trabalhando nele e logo em breve, com certeza, assim, no decorrer da campanha, a gente vai falar sobre esses projetos e tal. Mas eu sempre falo isso nas reuniões que eu vou, o meu principal projeto é legislar com responsabilidade. Tá? Essa é a minha prioridade. Representar o povo, fiscalizar e fiscalizar o prefeito também, independente de que lado ele seja, se foi do meu partido, se foi do outro partido, independente de prefeito, a gente tem que fiscalizar, tem que trabalhar, porque quem me colocou lá foi o povo, não foi o prefeito. E é interessante, né, porque quando você ajuda, na verdade, o fiscalizar o prefeito, na verdade você está ajudando ele, né? Porque às vezes ele está errando em algum setor e você está orientando ao prefeito, aqui você está errando. Né? Porque se você só tiver bajuladores em volta, você nunca vai crescer. Então se você tem vereadores que fiscalizem, que ajude o prefeito a mostrar o seu erro, eu creio que Valparaíso agradece. Eu vou usar como exemplo aqui, nós dois somos amigos. Você faz uma coisa errada e eu vou te apoiar, eu não sou seu amigo, velho. Eu tenho que chegar para você e chamar a tua atenção, você está errando. Não faz assim que você está errando. Então a mesma coisa o vereador tem que fazer, tem que fiscalizar o prefeito e mostrar os erros para ele corrigir. Sim. Ou se ele não corrigir, a gente vai corrigir. Sim. Nós, como vereadores, nós temos o poder de corrigir. Então é isso que tem que acontecer. Se essa Câmara que a gente tem hoje fizesse isso, Valparaíso estaria bem melhor. Sim. Muito bom, pessoal. Então é isso aí, né? Já iremos deixar aí os agradecimentos finais, né? Gostaria de agradecer você por mais uma vez aí no Raio X Podcast. Compartilha, vai sair uns cortes bem bacanas aqui, né? E esperamos que a gente possa contribuir, né? O podcast Raio X, Osmi, eu tenho a intenção de trazer lideranças aqui que façam a diferença na cidade, que a gente possa compartilhar de pensamentos que possa edificar nossa cidade e somar com Valparaíso, né? Para mim foi um prazer muito grande participar aqui, cara, do seu podcast, o X, né? O Raio X. X-Men. Mas foi um prazer, cara, muito feliz. Tá bom, seja bem-vindo, então, ao Raio X. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o Osmi Venâncio, tá bom? Foi um papo bem bacana. E agradece aí, chama seus eleitores para compartilhar também. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos compartilhar. E dá aí as saudações, né? Os agradecimentos finais aí. Vamos compartilhar aí o nosso podcast aqui para chegar no máximo de gente possível. Eu acredito que a gente contribuiu aqui com a nossa conversa para esclarecer algumas pessoas, né, em Valparaíso. Sim. Então, foi bem legal aqui o papo. E eu peço vocês que compartilhem o máximo que vocês puderem, para que a nossa voz chegue longe. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e tamo junto aí. Bora, Raio X. É isso aí, tamo junto. Falou, meu Mais queridão.